E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa leitura e vamos resenhar um pouco sobre este livro aqui, Sapiens, uma breve história da humanidade. Seu autor, Yuval Noah Harari. O Harari ele é PhD, ele é doutor em História, filósofo, professor de uma universidade em Israel e também, claro, escritor. Este livro ele conta da saga e do desenvolvimento deste povo aqui, ó, os Homo sapiens. Os Homo sapiens, esses hominídeos são os nossos antepassados. Nós ascendemos dessa espécie e também essa espécie ela não era soberana, as únicas soberanas. Essa espécie aqui, os sapiens arcaicos, eles eram contemporâneos de algumas outras espécies, né? Na medida em que os sapiens eles foram se espalhando pelo mundo, essas outras espécies coincidentemente foram desaparecendo, né? Ele dá aqui algumas teorias, né, para esse desaparecimento, mas isso eu já falei lá quando eu resenhei a primeira parte desse livro. A primeira parte desse livro ele divide esse livro em três partes. A primeira parte do livro é a Revolução Cognitiva, depois vem a Revolução Agrícola e posteriormente a Revolução Científica. Entre a Revolução Agrícola e a Revolução Científica tem aquilo que ele chama de a unificação da humanidade. Isso merece aí um capítulo à parte, ok? Pessoal, mas datando aí do período de 10.000 a.C., mais ou menos, porque não se tem uma data específica, né? Mas datando aí um período de mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo, um grupo de coletores-caçadores perceberam, né? Ou vários grupos de coletores-caçadores perceberam que poderia-se domesticar alguns tipos de plantas, né? Poderia-se domesticar alguns tipos de alimento, entre eles algumas gramineias. Entre as gramineias estavam mais disseminadas no período que era o trigo, né? E foi isso que aconteceu, né? Esses coletores caçadores agora começaram a cultivar os seus próprios alimentos, né? Começaram agora a produzir os seus próprios alimentos a partir do cultivo, né? E muitos estudiosos deste período acreditam que a Revolução Agrícola, né, ela foi aí fantástico, pois colocou os seres humanos na rota do crescimento, né? Colocou aí numa engrenagem progressiva, né? Os seres humanos a partir daí começaram a se desenvolver, né? E a desenvolver toda uma sociedade até os tempos contemporâneos e claro, posteriormente isto irá continuar a acontecer, não é? Alguns estudiosos acreditam, né, o desenvolvimento racional cognitivo, né, mais sistemático a partir da evolução, a partir da Revolução Agrícola, né? Pois aí eles segundo aí as suas análises, as suas pesquisas, eles acreditam que os seres humanos começaram a ficar mais inteligentes, né? Claro, haja vista que os seres humanos, ao se estabelecerem ali nas margens dos rios, principalmente o rio Tigre e Eufrates, também no Egito aconteceu esse fenômeno, onde alguns povos se estabeleceram aí às margens do rio Nilo. Voltando à Mesopotâmia, né, voltando aí a estes povos, quando eles se estabelecem aí nesses lugares, eles ficaram, né, segundo aí algumas análises, mais inteligentes, porque a partir desse momento surge aí uma série de fatos notáveis que colocaram os seres humanos realmente na rota do progresso, né? Uma vez que transformaram aí, né, quando as enchentes do rio acontecia, tornavam, né, as suas margens, né, aqueles terrenos tornavam-se pântanos, os seres humanos eles foram, né, tendo conhecimento desses artifícios da natureza e foram dominando, né,
as cheias, criando canais, não é? Transformando agora pântanos em solos férteis, não é? Uma vez que grupos cada vez mais fortes de pessoas iriam se estabelecendo em determinados locais, apesar dos conflitos, né? Apesar aí de certas cobiças, eles iam se cooperando, não é? Ajeitando o terreno, preparando o terreno, né? E a partir daí criou-se, né, uma lava, né, uma leva de homens aí sabido, né, de determinadas coisas, como por exemplo começaram a dominar certas ciências, como a matemática, não é, a agronomia, a astronomia, no período a astrologia, claro, a arquitetura, né, e outras ciências ao qual eles vieram tendo certo domínio. Para além disso, tiveram aí um desenvolvimento fantástico em relação à arte, né, ao artesão, né, ao artesanato, a produção doméstica, não é? Aquelas produções locais aí fez com que o homem se desenvolvesse neste campo, né, do artesanato. O artesão, no caso, começaram a ter certos domínios, por exemplo, começaram a dominar o metal, começaram a dominar a cerâmica, né, começaram a dominar as construções e aí por diante. Esta visão, ela parte aí desses progressistas deste período, né, que analisando esses períodos, dizem que os homens começaram a se desenvolver exponencialmente, né, começaram a crescer os povos, tribos, né, passaram aí agora a viver em aldeias, posteriormente em vilas, novamente em cidades reinos e reinos impérios. E ele traz em seu livro alguns dos impérios mais importantes, né? Isso aí tudo em virtude do desenvolvimento dos Homo sapiens, né? Os Homo sapiens, não é, que tiveram aí uma rota de progresso fantástico para alguns estudiosos do assunto em suas análises. Porém, Harari, ele refuta, né, esta versão, ele contesta sistematicamente, né, esta versão de que, né, os seres humanos, não entraram aí nessa rota de pleno desenvolvimento e de plena felicidade. Para Harari, ele não analisa o todo, né? Ele não analisa a questão do progresso, a questão da organização. Ele analisa a pessoa, o ser humano, o individual, né? É o coletor-caçador que agora está vivendo na condição de agricultor. Para Harari, esses agora agricultores, eles não estavam nada felizes, muito pelo contrário. Quando eles estavam na condição de coletor-caçador, esses aí teriam uma alimentação mais balanceada, mais diversificada, suprindo aí as suas necessidades alimentares, né? E aí eles tinham toda uma cadeia alimentar, né, produzida pela natureza. A natureza aí estava aí de portas abertas para lhe oferecer o seu sustento balanceado. E agora, na condição de agricultores, esses aí estavam se utilizando de pouquíssimos alimentos, pois a sua dieta, não é? Ela estava aí menos balanceada, né? Elas estavam menos sofisticadas, digamos assim, uma vez que eles tinham sim o domínio, mas era o domínio da monocultura, né? Não se tinha aí essa quantidade de alimentos produzidos, né? Era mais aí o trigo, a cevada e outros alimentos, né? De outras e também tinha aí a domesticação de alguns animais, ao qual esses tinha na sua dieta aí o leite, por exemplo, a carne oriunda dos animais domesticados, né? Para além disso, esses homens eles tiveram que conviver com muita violência, muita disputa, muito embate, não é? Muito sangue, muita cobiça, não é? Porque na medida em que esses homens aumentavam as suas produções, iria havendo aí cobiças de outras tribos,
outros clãs, outros povos que entrava em conflito aí a fim de, né, tirar, né, essas produções dessas famílias. Então, por isso eles não estavam felizes. Também tinha a questão aí das doenças, né? Uma vez que eles ali estabelecidos, né, aqueles locais, as suas famílias, as suas casas, ali aquele espaço, aquele terreno, era incubadora de doenças, né? Ainda na condição de coletor-caçador, esse aí trabalhavam apenas, segundo Harari, segundo a sua análise, aproximadamente 6 horas por dia, uma vez que esse período era suficiente para eles obterem da natureza o seu suplemento alimentar, a sua alimentação, pois agora quando esses aí se estabelece na condição de coletor, de agricultor, esses aí trabalhavam do nascer do dia, né? Do nascer do sol ao raiar do sol. Trabalhava-se muito mais para sustentar a si e a sua família, que crescia, né, exponencialmente, uma vez que estabelecido, eles procriavam, né, muito mais do que quando viviam em tribos, né, quando vivia em grupos aí na condição de coletor-caçador. Então, para Harari, esta é a análise de Harari, esta aí é a sua argumentação para dizer que a Revolução Agrícola foi um dos eventos mais controversos da história. Aqui na página 223, na página 113, ele diz que a Revolução Agrícola é a maior fraude da história, né? Ele fala aí que a Revolução Agrícola não serviu para nada, né? E sistematicamente ele vem falando que a Revolução Agrícola realmente não trouxe felicidade para o homem do campo. Sim, ele trouxe algumas vantagens para aqueles primeiros fazendeiros, né, ao qual aí tiveram aí posteriormente o domínio da produção e consequentemente conseguiram se estabelecer como elite, não é? E como parte integrante da política, né? E como aí parte integrante dessas sociedades, né, dominantes. Não é? Para Harari, ele fala sistematicamente também que quando as cidades elas surgem, quando os povos surgem, quando as coisas vão se sofisticando, quando as coisas vão tomando forma de cidades, não é? Essa elite dominante agora, essa elite política, ela vem aí estabelecendo uma série de coisas para fazer com que pessoas contribuam, não é? Com a manutenção dos reinos, com a manutenção das cidades, com a manutenção da política, da elite, né? Na medida em que a cidade ela vai criando edifícios, na medida em que vai criando um exército, na medida em que vai criando funcionários, né? Funcionários do Estado, ela necessita aí de contribuição, da participação, de impostos, né? E esses impostos, claro, né? A contribuição era de todos, né? Eram dos trabalhadores das cidades, né? Que eram os trabalhadores, que eram os artesãos, mas principalmente pelo homem do campo, principalmente pelo produtor, principalmente pelo fazendeiro, né? Principalmente pelos homens do campo, médio e pequenos produtores. Esses sofriam. Segundo Harari, eles contribuíam de forma não voluntária, né? Mas por imposição, né? Por imposição da elite, né? Por imposição do reino, a princípio, né? E para além disso, essa elite, elas criaram regras, criaram normas, né? Criaram aí, segundo Harari, criaram mitos, criaram ficções, né? Criaram ideologias, não é? Para criar
instinto artificiais com o intuito aí desses contribuírem de maneira aí sistemática com a manutenção dessa elite e desse Estado. E segundo Harari, a criação aí desses mitos, dessas ficções, isso chama-se ordens imaginadas, né? E essas ordens imaginadas, não é? E suas regras, as suas normas, elas dividiram a sociedade, elas criaram pobres, criaram ricos, criaram negros, criaram pobres, dividiram, né? Pobres, ricos, né? Negros, brancos, na medida que a sociedade, na medida que a cidade ela veio se evoluindo, né? Homens, mulheres. Então, essas regras, essas normas, esses construtos, eles privilegiaram uma parte da população e a outra parte eles desprivilegiaram, né? A outra parte eles desprezaram. Então, para Harari, a criação dessa sociedade aí que foi se sofisticando a partir do 4.000 anos antes de Cristo, ela não foi essas criações, elas não foram igualitárias para todos, né? Mas essas criações, elas privilegiaram realmente uma classe dominante, privilegiaram uma elite, né? E só fizeram dividir a sociedade, fizeram dividir, né? Ricos, pobres, brancos, né, com negros agora na sociedade mais modernas, e homens, mulheres. Então, para ele, isso não foi justo, essas condições para que os reinos, a política e as elites se sustentassem aí no poder. Ele parte desse ponto de vista para dizer que a Revolução Agrícola foi uma fraude. Isso foi a primeira do livro, a grande polêmica de Harari, né? Segundo aí os estudiosos do período, eles falam também, né, como eu já falei aqui, que os seres humanos ficaram mais inteligentes. A outra polêmica é que Harari refuta essa versão, não é? Porque para Harari, do período aí de 70.000 anos antes de Cristo a 30.000 antes de Cristo, aconteceu o que ele chama de revolução cognitiva. E a revolução cognitiva não se sabe como, né? Mas algumas teorias, aliás, a teoria mais aceita é que houve uma mutação, né? Uma mutação aí no cérebro dos seres humanos que conectaram aí, né? Os cérebros e fez com que os seres humanos passassem então a fazer coisas notáveis, né? Essa mutação ela acontece, né, do período de 70.000 a.C. até o período aí de 30.000 a.C., as pessoas vêm se transformando, não é? Em suas conexões cerebrais, não é? E vem produzindo aí coisas notáveis, tais como barcos, lâmpadas a óleo, lâmpadas a óleos, arco e flechas, vem aí fazendo de maneira em alguns lugares o comércio, né, o comércio aí de troca por troca. Então aí eles já tiveram aí inteligência, né, eles já tiveram aí certas capacidades racionais de produção, né, eles conseguiam produzir, né, as suas próprias já sofisticadas vestimentas, botas, tinha agulhas, né, já costuravam aí as suas roupas. Então essa questão de os homens tornarem-se mais inteligentes a partir da revolução cognitiva foi refutada aí por Harari. Mas veja o livro, é um livro bastante interessante, gostoso de se ler, não é? Entre a revolução cognitiva e a revolução agrícola, a revolução científica, tem aí a unificação da humanidade, que é um capítulo à parte que nós iremos tratar depois, não é? Nessa unificação da humanidade, ele trata aí do dinheiro, da religião, né? Da visão global, da visão imperial, né? Da visão científica. Então ele traz uma série de questões que você tem que mastigar, né? Você tem que trazer, não é? E
ver realmente, buscar realmente para você de fato entender. Mas é um livro interessante, eu tenho as minhas objeções, né? Eu tenho a minha visão de mundo e, portanto, eu tenho aqui, né, as minhas objeções em relação aqui ao seu raciocínio, né? Mas é um livro bastante interessante, não é? Tem aí também que ele traz com muita sabedoria a questão do dinheiro, que ele diz que o dinheiro é um construto imaginário, né? E portanto não existe, ele funciona no nosso imaginário, né? Convertendo matéria em espírito. Isso está na página 45, né? Que ele diz que o dinheiro ele converte matéria em espírito, e é isso mesmo, né? Matéria é o dinheiro, é a prata, é o ouro, né? E espírito, ele converte isso em espírito. O espírito é o nosso acreditar, né? O espírito é o nosso imaginar, né? O espírito, na versão dele, nós acreditarmos que aquele valor que nós estamos trocando, não é, ele de fato existe, e a partir, não é, da obtenção deste valor que foi fruto da troca, eu posso fazer outras trocas, né? Então ele traz, são coisas que nós já sabemos, que dinheiro é uma invenção. De fato, dinheiro é uma invenção. Dinheiro não é uma coisa que surgiu na natureza, porque ele traz muito a questão da natureza, né? Da questão biológica, né? Então, não é uma coisa que surgiu aí na natureza. O dinheiro foi uma invenção, e segundo ele, a invenção, a invenção, não é? É uma invenção universal, né? É um sistema de maior confiança que nós temos, é o dinheiro, né? Isso aí é um construto social de maior confiança, não é? Que os sapiens já desenvolveram na face da Terra, né? O dinheiro ele é muito mais confiável do que o próprio ser humano, e ele dá aqui várias dicas, não é? E ele traz aqui ele dá aqui várias dicas de que realmente o dinheiro é mais confiável do que o próprio ser humano, não é? Então, para além disso, o Harari aí, entre a unificação da humanidade, ele também traz a questão da visão global, né? Ele também traz a questão da visão imperial, não é? E ele deixa aí muito em aberto, né, falando ainda da questão do dinheiro, que ele diz que o dinheiro não se resume em moedas e cédulas. Dinheiro é qualquer coisa que a pessoa esteja usando como forma de troca. Também ele deixa aí aberto na questão de que o dinheiro, um dia ele vai acabar, né? Um dia o dinheiro vai acabar, vai ser substituído, o dinheiro material vai ser substituído, talvez aí pelo dinheiro eletrônico, como as criptomoedas, por exemplo, né? Também em relação ainda ao dinheiro, nós poderemos ver aí em algumas comunidades, na comunidade local, eles criam, né, alguns mecanismos aí de troca, parecido com dinheiro mesmo, né? Mas isso só servindo ali, né, para aquele espaço, para aquele local, para aquela comunidade, né? Entre comerciantes ali no bairro, né? Provando que realmente o dinheiro é qualquer coisa, não é qualquer coisa que nós possamos comparar com algo de valor na questão de trocas. É muito interessante, é muita coisa que em uma hora não dá para falar do livro, né? Eu falei da primeira parte, que foi a Revolução Cognitiva, agora estou falando aqui da Revolução Agrícola, né? Eu vou falar daqui a pouco da Revolução da Unificação da Humanidade, e ainda tem a Revolução Científica, que é também bastante interessante, que vocês precisam ler este livro aqui, né? Ele traz aqui a questão da visão imperial, né? E deixa aqui muito em aberto, né? Entre outras coisas, vou falar posteriormente, mas vou dar só uma pincelada. Eles deixam aqui muito em aberto a questão de um novo império que vai surgir, não é? Todo mundo sabe que não é
teoria da conspiração, todo mundo sabe que várias personalidades americanas, europeias, inclusive aqui no Brasil, fala-se abertamente em uma nova ordem mundial, né? E o que é uma nova ordem mundial? É unificar realmente os povos do mundo, não é? Isso aí não é nenhuma teoria da conspiração. Teoria da conspiração é a forma pelo qual irá ser utilizada para se chegar a este objetivo. Isso aí é a teoria da conspiração, pois nós não sabemos ainda o que eles pretendem para cumprir aí o seu objetivo de uma nova ordem mundial, de um governo único, de uma moeda única, de uma única religião, né? Um governo único. Mas aí o Harari, não é? Ele aí no seu livro, ele traz que essa questão de ordem mundial, né? Essa questão aí de unificação dos povos, né? Essa ordem universal, isso aí vem acontecendo desde os primórdios, desde o surgimento aí das primeiras civilizações, né? Aconteceu com Sargão, do ano de 2225 a.C. Sargão aí foi o primeiro imperador, né? Sargão da Acádia, ele une o império em torno de si, né? Esse foi o primeiro império da humanidade e veio aí surgindo vários outros impérios que ele traz aqui para o seu livro para justificar que virá um novo império pela frente. É bastante interessante, é bastante polêmico. Ele traz também a questão aí das religiões, né, que é mais polêmico ainda, né, que ele põe tudo aí em um único patamar, em um único livro, essa questão ideologias e religiões, né, que ele traz aí as religiões atualmente, que é o budismo, o cristianismo, né, e a religião aí dos muçulmanos, né, e ele coloca aí no mesmo nível, né, o comunismo, o humanismo, o liberalismo. Para ele são tudo religiões. É um livro bastante interessante, né? Pegue, leia, né? Leia com calma, cuidado, porque são coisas que você vai ter que ler e vai ter que fazer certas interpretações da sua mente, não é? Lê o livro, tá legal, galera? É um livro bem interessante, tá bom? Eu vou desligar, vou terminar este agora e vou já em sequência falar da unificação da humanidade e da Revolução Científica, beleza?